O sacerdócio do Espírito Santo. O sacerdócio do Espírito Santo é a seguinte consciência, a sua realidade bem como sua presença no mundo, e também da nossa presença nele como uma obra realizada por Deus, uma promessa que vai se cumprir a partir daquele dia de Pentecostes em Jerusalém, registrado em Atos dos Apóstolos no capítulo 2, estendendo-se até os nossos dias. Havendo o próprio Deus no passado, dado aos homens, profetas, sacerdotes e reis, e isso muitas vezes e de muitas maneiras, como é visto na história dos hebreus que são os judeus de hoje, nos últimos dias ele mesmo vem na pessoa do Filho unigênito, através do Espírito Santo, guiar, orientar e nutrir seu povo como profeta, sacerdote e rei. É nisso que reconhecemos a evidência sacerdotal do Espírito Santo, prometido pelo Senhor através dos santos profetas da antiguidade judaica. O Espírito Santo é uma promessa preciosa para o mundo inteiro, é a razão até mesmo do Filho do Homem vir a existir como o Cordeiro de Deus, isso com relação ao mundo criado por Deus. Sem o Cordeiro de Deus, o Espírito Santo ainda estaria movendo-se sobre a face da terra, assim como no princípio, ele se movia sobre a face das águas. Gênesis capítulo 1 verso 2. A promessa do Espírito Santo é por demais grandiosa, porque tudo antes dele chegar, estava restrito aos judeus como aos hebreus antigamente, que são o povo eleito, o povo escolhido por Deus como propriedade particular sua, de entre todos os povos da terra. Porém o Espírito Santo objetivou um projeto mais grandioso da ação divina, o seu plano maior de restaurar toda a criação. O Espírito Santo vindo, vai habitar todo aquele que o receber, sendo antes alguém que Deus escolhera para isso, aqui no mundo mesmo. É como Paulo vai explicar esse mistério. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinado, a estes também chamou, e os que chamou a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Que diremos pois estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romano capítulo 8 versos 29 ao 31. É o sacerdócio do Espírito Santo, que vai conformar em todo aquele que Deus chamar, a expressa imagem do unigênito, a saber, do Senhor Jesus. Negligenciar esse sacerdócio, é colocar-se fora de tudo isso, mesmo sendo o mais fanático cristão. Sei que, a maioria dos que lerem isso, podem até ignorar tal verdade. Porém devo enfatizar que o Espírito Santo foi o responsável quanto evidência, fato, e a realidade terrena, dos santos ofícios do Messias e Cristo de Deus, neste mundo e eternamente. Os ofícios messiânicos que vão se cumprir em Jesus, eles sempre estiveram sob a cobertura celestial do Espírito Santo, que é responsável pela existência do Cristo aqui no mundo, do seu nascimento até sua ressurreição, bem como a ascensão ao céu. O Espírito Santo é a cobertura capacitadora do Messias, em todos os aspectos da sua existência, da sua infância, do seu ministério, a sua ressurreição, e da sua ascensão ao céu. Você terá que ler um pouco a sua Bíblia sobre isso. Vamos lá. Mateus capítulo 2. Versos 18 ao 25, Lucas capítulo 1 dos versos 25 ao 35, João capítulo 15, verso 15 ao 34, Hebreus capítulo 7 ao 10, Romanos capítulo 8 verso 18 ao 20, Apocalipse capítulo 19 nos versos 11 ao 16, uma pequena viagem retrospectiva da existência do Messias, compreendendo sua humilhação na terra, até o seu destino glorioso no céu. Resumidamente, é essa a missão divina do Espírito Santo sobre o Messias, o eleito de Deus. No entanto, após a ascensão de Cristo ao céu, o Espírito Santo prometido, vai atuar oficiado pelo próprio céu, para realizar todas as demais coisas do projeto de Deus, para esse mundo, através das criaturas que ele escolhera para isso. O Espírito Santo atua desde a sua vinda, como sacerdote, profeta e rei, porém, não é em toda a igreja que acredita ser de Cristo. Essa é uma verdade que precisa ser dita, contudo essa é a sua missão para com toda a igreja de Deus no mundo. Em suas atribuições de assistência humanitária universal, o Espírito Santo tem tudo o que esteve presente nas atribuições messiânicas de Cristo, salvo exceções, por exemplo, fatos consumados como o caso do Cordeiro Pascal, não é mais necessário porque foi consumado de uma vez por todas, nem mesmo Cristo poderá morrer uma outra vez por mais ninguém. No entanto Jesus ainda é profeta,
sacerdote e rei para suas igrejas, porque seu Espírito Santo seria diferente. Ele é o Espírito de Cristo, segundo a teologia paulina. Então compreenda que, eu não estou confabulando nada aqui. A minha intenção é antes, entregar-vos, essa revelação da Escritura Sagrada. Reconheço que é preciso alguma robustez mental e proficiência cognitiva, para esse entendimento profundo do mistério do Espírito Santo prometido por Deus. Mas não é nenhum segredo de difícil compreensão, é mais difícil acreditar, porque a fé é um dom de Deus. Sem fé é impossível racionalizar o pensamento de Deus contido em toda a revelação. É preciso o Espírito Santo dar essa assistência para a alma escolhida, chamada e recebida em Deus. Nós estamos falando da salvação. Tudo provém de Deus. A realidade, porém, hoje como experiência para a alma, vem pelo Espírito Santo. O dia de Pentecostes em Atos dos Apóstolos capítulo 2, é o marco zero desta revelação de Deus para o mundo, isto é todos os seres vivos, em especial as pessoas que agora podem experienciar o próprio Deus, como nunca foram permitido antes, nem mesmo aos santos profetas pois o Espírito vinha sobre eles, mas não podia habitá-los permanentemente, como foi propiciado a nós, através do sangue de Jesus Cristo. Um dia Deus disse: derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Essa profecia vai se cumprir a partir do dia de Pentecostes descrito em Atos dos Apóstolos capítulo 2. Hoje mesmo, está Deus derramando como chuva o seu Espírito Santo, sobre aquele que dá ouvido ao Evangelho da graça de Deus em Cristo Jesus. Os que são recebidos no Espírito, são entregues ao seio da graça, para serem desenvolvidos espiritualmente. A graça é a pedagoga divina. Carta de Paulo a Tito capítulo 2 versos 11 ao 13. O sacerdócio do Espírito Santo é o atributo administrador de todas as coisas de Deus, envolvendo cada pessoa nesta manjedoura, que é a fé. Se você não foi ainda imerso neste saber primordial da fé, em sua comunidade, denominação, ou tradição cristã religiosa, sinto te dizer que estão negligenciando o sacerdócio do Espírito Santo na sua vida. Isso é muito comum. No sistema religioso cristão vigente, desde há muito tempo seu objetivo é outro, não mais as coisas pertencentes ao interesse de Cristo, mesmo afirmando isso todos os dias, para as almas alienadas que esse sistema retém em si. O sistema religioso não gratifica o sacerdócio do Espírito Santo, mesmo assim por ser mais elevado do que isso, o Espírito Santo age por sobre, sem significar que ele seja o responsável e administrador, bem como o dirigente das idealizações religiosas em todo o mundo. O Espírito Santo não tem nenhuma limitação de importância humana, ele não tem fronteiras, a não ser a incredulidade e falta de fé, é o que vemos, mesmo as pessoas atribuindo a outros, exemplos, imagens e ídolos, os seus feitos e maravilhas, ele imparcialmente realiza a obra de Deus, que fica entendido isso aqui. Vou concluir dizendo, está agora no Espírito Santo, como sempre estiveram, todos os encargos oficiais da assistência divina para todas as criaturas na terra. Séculos de cegueira e negligência espiritual, bem como a sua quase extinção por completo, no seio da Igreja de Jesus, ao longo da sua história, do primeiro século até os nossos dias, são responsáveis pelo descaso, que agora mesmo, reina nas igrejas que não compreendem a primazia que tem no mundo, o Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma patente, e nem mesmo o triunfo particular de alguma denominação, ele está muito além de tudo isso, que é como um cisco diante dele. Mas é preciso também, que eu digo aqui para você, cada pessoa viva nesse mundo, precisa saber do Espírito Santo, que é o poder de Deus no Evangelho dessa nossa salvação. Sem o Espírito Santo, o Evangelho é como uma grande notícia que nunca chegou ao seu destinatário, sem eficácia, sem sua luz, e nem mesmo sua consolação, é um prato vazio. Sem o Espírito Santo a Bíblia, é como aquela lâmpada que alguém apagou. Sem o Espírito Santo, a sua comunidade, instituto, denominação, e o que quer que tenhas como igreja, é só mais uma das inúmeras manifestações do fenômeno social da religião secularizada, sistêmica, histórica existencial. O Espírito Santo é o oxigênio da fé cristã, sem ele, o crente não tem o que respirar vindo do céu. Ele é vital para todo aquele que crer. Sem o Espírito Santo, o crente não tem a essência de Cristo. Essas reflexões são para te situar no Espírito Santo, como ambiente da sua permanência na fé, como o próprio chão para a sua jornada. É necessária essa consciência da realidade na presença do Espírito Santo.
É com essa consciência de realidade na presença do Espírito Santo, como Consolador Celestial, como Instrutor Divino, Ajudador descido do céu, prometido pelo Criador para todo aquele que escolheu para si mesmo, como propriedade particular, povo seu, um povo zeloso de boas obras. Sim, é com essa consciência plena da graça, que todos devemos compreender o sacerdócio do Espírito Santo. A vida de um crente verdadeiro em Deus, é uma vida interdependente do Espírito Santo, no afã de ser agradável a Deus. O Espírito Santo, por sua vez, vai ministrar livremente em sua vida, realizando a sua vontade santa, que é também a vontade de Deus. É importante notar, a Escritura registra, que Jesus é o sumo sacerdote da nossa salvação entronizado no céu, o Espírito Santo é o sacerdote divino, entronizado aqui na terra, encerrando um processo perfeito e infalível, para nossa salvação da maldição do pecado, nos edificando a Igreja de Jesus, e também de Deus. Os ofícios sócio-espirituais que houveram, e ainda há em Cristo, hoje estão cada um deles no Espírito Santo. Ele é o profeta, o sacerdote, e também o rei. Para aquele que crê, essa é a cobertura espiritual real, isto é, a verdadeira, de todo crente, que não deve jamais trocar essa cobertura, por qualquer pretensa cobertura humana, sem que incorra plenamente em uma tolice intergaláctica. Essa mensagem é apenas um capítulo do audiolivro gratuito, Sacerdócio do Espírito Santo, que estou entregando à Igreja de Cristo, em um canal exclusivo no aplicativo Telegram. Compartilhe livremente, estude com orações e seja edificado em Cristo pelo Espírito Santo. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. Seu irmão neste espírito, Djalma Melo Silva, teólogo.